Shalom Adonai, seja muito bem-vindo, pessoal. Estamos aqui mais uma vez na escola, ao vivo, gravando essa aula no dia de hoje. Hoje é 1º de novembro de 2023. Seja bem-vindo. Hoje a aula é Cristologia, Doutrina de Cristo, lição 3. Tá bom, pessoal? Nós vamos aprender hoje muita coisa sobre Cristo, sua natureza, sua aparência, o ministério de Jesus, os 3 ministérios de Jesus. Tudo isso nós vamos aprender hoje. Pela palavra de Deus, nós vamos aprender tudo sobre Cristo, sua natureza, seu ministério, sua morte, a segunda vinda, o arrebatamento da igreja, tudo na Bíblia. Tá bom, pessoal? Seja bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Josiel Saraiva, professor de teologia há mais de 23 anos em São Paulo, capital. Já formamos mais de 20 mil alunos no Brasil e no mundo. Estamos em 27 estados brasileiros e 16 países. Tá bom, pessoal? Seja bem-vindo. Se você quiser adquirir os nossos livros, teologia, cristologia, pneumatologia, 20 livros é o curso básico, mais 20 é o curso básico, médio e bacharel. Aqui tem 40 livros. Esses 40 livros aqui, é o básico, o médio e o bacharel, tá bom? Aí você que já fez o bacharel, você pode fazer o seu mestrado. É um livro grande, bom, tá bom, pessoal? Mestrado em teologia. E se você comprar os livros, você ganha o seu diploma. Quem já é formado e tem vontade de ter um anel, nós temos anel de teologia, anel fino e anel grosso. Detalhe, anel banhado a ouro. E ele vem assim, na caixinha, tá bom? Vamos para a aula. Cristologia, lição 3. Quem tem esse livro, abre na lição 3. Quem não tem, entre em contato comigo, tá bom? Pessoal, deixa eu falar um negócio antes de começar a aula. Quem quiser dar aula na sua igreja, abrir um núcleo teológico, você me chama no WhatsApp, porque eu mando esses livros para sua casa. Você reúne o povo aí e dá aula aí, na sua igreja. São 20 livros, 20 meses. No final eu mando diploma, carteirinha, histórico. E se for acima de 30 alunos, eu mesmo pessoalmente vou aí fazer a formatura no final do curso. E se for menos de 30, eu ensino você a fazer a formatura, tá bom? Ou você que quer abrir um núcleo na tua igreja, ou você que quer trabalhar na internet, abrindo um canal, dando aula, me chama no WhatsApp, ou você que quer abrir uma franquia, uma própria escola, tá bom? Vamos lá. Cristo é superior aos anjos. Tudo que eu estou lendo aqui no computador, no PDF, é a mesma coisa. Só que não dá para falar tudo. Aí você tem que adquirir o teu livro. Cristo é superior aos anjos, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Hebreus 1:14. Olha, pessoal, Jesus é superior aos anjos, meu irmão. Jesus é superior aos anjos. Eu sempre falo, né? Lá no céu, Deus não criou Jesus. Não, Jesus é de Maria. Lá em cima era Cristo. Na verdade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo que a gente chama aqui, o nome correto lá no céu é Elohim, a palavra e o Espírito. Elohim, a palavra e o Espírito, que nós humanos chamamos aqui de Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus é maior que os anjos. Não tem aquele versículo lá de Hebreus que diz, Jesus falou para João, João, o menor do reino do céu é maior que você. Eu te pergunto, quem é o menor do reino dos céus? Quem é o menor do reino dos céus? O menor é aquele que estava no céu e se fez carne.
Se fez carne, se tornou menor que os anjos por causa da morte. O anjo não morre. Então Jesus se tornou carne. Então o menor no reino dos céus é Cristo, porque ele se fez carne, homem, e o homem está sujeito à morte, e os anjos e os espíritos não estão. Por isso que Jesus falou, o menor no reino dos céus era ele. Por quê? Porque nenhum anjo, ninguém desceu para se tornar carne, foi só Jesus. Aí Hebreus fala, por causa da paixão da sua morte, ele é o menor do reino dos céus. Então o menor do reino dos céus, que é Cristo, é maior que João Batista. Cristo é superior a Moisés, porque é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra na casa daquele que testificou. Meu irmão, o homem que Deus mais usou em toda a Bíblia foi Moisés, depois de Cristo, né? Cristo é incomparável. Tirando Cristo, o homem que Deus mais usou na terra foi Moisés. Segundo lugar foi Paulo. Antigo Testamento, o homem que Deus mais usou, Moisés. Novo Testamento, o homem que Deus mais usou, Paulo. E eu te pergunto, quem do Antigo Testamento estudou mais? Moisés, 40 anos estudando no Egito. Quem do Novo Testamento estudou mais? Paulo, aprendeu aos pés do doutor Gamaliel. Então, quanto mais a pessoa se prepara, mais a pessoa está capacitada, mais a pessoa estuda, mais Deus vai usar. Isso é Bíblia. Será que eu estou falando aqui heresia? Não. O homem que mais estudou no Antigo Testamento foi Moisés, 40 anos estudando no palácio do faraó. O homem que Deus mais usou foi Moisés. O homem que mais estudou no Novo Testamento foi Paulo. O homem que Deus mais usou foi Paulo. Deus te usa conforme a tua capacidade. Como diz lá na parábola, cada um segundo a sua capacidade. Você tem que se preparar, estudar, ler, fazer curso, tua mente ampliar, aí Deus vai te usar dentro do teus conhecimento. Por exemplo, Amós era boiadeiro, cuidava de boi. O livro que ele escreveu, bem pequenininho. Pedro não tinha muito estudo, fez 3 livros, pronto só. Pedro nunca pregou para um rei, mas Paulo pregou para vários. Entendeu? Então, Cristo é superior a Moisés, o maior homem da Bíblia. Para os judeus, é o tripé que eles idolatram, admiram. Para eles é a razão da existência do judaísmo para os judeus. É Abraão, o pai na fé, Moisés, o grande líder, e Davi, o grande rei. Anotaram? Abraão, Davi e Moisés são os 3 pilares do judaísmo. Paralelismo entre Cristo e Moisés. Moisés e Cristo. Moisés, pela Bíblia, tá? Moisés foi perseguido na infância. Jesus foi perseguido na infância. Moisés morou no Egito. Jesus morou no Egito. Moisés fugiu diante do rei. Jesus fugiu diante do rei. Moisés foi pastor. Jesus foi pastor. Moisés ouviu a voz do céu. Jesus ouviu a voz do céu. Moisés falou com Deus no monte. Jesus orava no monte. Moisés foi um grande libertador. Jesus foi o grande salvador. Moisés teve vitória sobre os inimigos. Jesus teve vitória sobre os inimigos. Moisés julgava o povo. Cristo julgava a questão do povo. Moisés edificou um altar. Jesus edificou a igreja. Moisés alimentou multidões. Jesus alimentou multidões. Moisés foi manso.
Jesus foi muito mais manso. Moisés orou pela leprosa, Jesus curou os leprosos. Moisés, seu rosto foi transfigurado, Jesus foi transfigurado no monte. Moisés morreu no monte, Jesus morreu no Monte Calvário. Moisés não ressuscitou, Cristo ressuscitou. Sucessor de Moisés, Josué. Sucessor de Cristo, o Espírito Santo. E finalmente os dois se encontram no Monte da Transfiguração, em Lucas 9:30. Anotaram? Se não deu para anotar, você tem que adquirir esse livro, porque tudo que eu estou lendo aqui, ó, tá aqui, ó, Cristologia. Cristo é em todo o alfabeto. Na letra A, Jesus é o advogado. Na letra B, ele é o bom pastor. Na letra C, ele é o caminho. Na letra D, é o Deus forte. Na letra E, é o Emanuel. Na letra F, ele é o fiel testemunha. Na letra G, ele é o guia das nossas almas. Na letra H, ele é o homem de dores. Na letra I, ele é a imagem de Deus. Na letra J, ele é o juiz dos juízes. Na letra L, ele é o leão da tribo de Judá. Na letra M, é o maravilhoso. N, Nazareno. O, onipotente. P, príncipe da paz. Q, querido da igreja. R, rei dos reis. S, senhor dos senhores. T, todo-poderoso. U, ungido de Deus. V, verdade. Z, zeloso. E o X é substituído pelo amém. Jesus falou, eu sou o alfa e o ômega. Eu já falei nas aulas passadas, né, pessoal? Vou mostrar para vocês o alfa e o ômega, ó. Aqui é a primeira letra do alfabeto grego, alfa. E aqui é o ômega. Alfa, alfa e ômega. Jesus falou no livro de Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega. O que significa? Eu sou o A e sou o Z, traduzindo para o português. Ou seja, eu sou o primeiro e sou o último. Cristo, o verdadeiro verbo de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1:1. João, livro de capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Os gregos entendiam verbo como o ser eterno, ou logos. No original está assim, ó, no princípio era logos, logos estava com Deus e logos era Deus. Para os gregos, logos era um ser eterno. Então, logo em João 1:1, João, livro de João 1:1, está dizendo assim, no princípio era o ser eterno estava com Deus, e o ser eterno era Deus. Aqui é Cristo. No princípio era o verbo. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Está vendo? Que a gente humanamente chama Pai, Filho e Espírito Santo, mas divinamente é Elohim, Deus, o verbo ou a palavra, Jesus, e o Espírito, que é o Espírito Santo. Porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Maravilhoso, quando ele nasceu, todo mundo se maravilhou. Conselheiro, quando ele estava entre os doutores dando conselho. Deus Forte, quando ele venceu o Satanás no deserto. Pai da Eternidade, quando ele ressuscitou. Príncipe da paz, quando ele disse, a minha paz vos dou. Alguma pergunta? Escreva aí. Pastor, eu tenho dúvida aí sobre a natureza de Cristo. Escreva sua dúvida aí que eu, pessoalmente, vou olhar e vou responder, vou ler. O que João não registrou é os livros sinóticos. Os livros sinóticos são 3, Mateus, Marcos e Lucas. João é evangelho, mas não é sinótico.
Preste atenção. Os 4 evangelhos é Mateus, Marcos, Lucas e João. Que no Jardim do Éden tinha um rio que se dividia em 4 braços. Entendeu? E os evangelhos são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que o sinótico, que é visão conjunta, é só os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, porque eles falam a mesma coisa. Já João é evangelho, mas não é o sinótico. Sinótico é a palavra visão conjunta, Mateus, Marcos e Lucas. Aí João fala outros assuntos. Cristo nasceu de uma virgem, viveu na impureza. 7 testemunhas declaram a divindade de Cristo. João Batista disse assim: este é o Filho de Deus. João 1:34. Natanael, tu és o Filho de Deus. João 1:49. Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus. João 6:69. Jesus, eu sou o Filho de Deus. João 10:36. Marta, tu és o Cristo, o Filho de Deus. João 11:27. Tomé, Senhor meu e Deus meu. João 20:28. João, Jesus Cristo, o Filho de Deus. João 20:31. Então, 7 pessoas declararam a divindade de Jesus Cristo. João Batista, Natanael, Pedro, Jesus, Marta, Tomé e João. 7 vezes Jesus declara: eu sou. Jesus falou: eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Olha aí, pessoal, dá um bom tema para você pregar. 7 declaração de Cristo. Eu sou o bom pastor, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho. Entendeu? Dá para pregar. E aí está aqui, ó, capítulo e versículo, está tudo aqui, ó, João 6:35, João 8:12, está tudo aqui, ó. Você precisa adquirir esse livro, tá bom? Qual foi a missão do Verbo, do Filho de Deus? Evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, dar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Está lá em Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2. E Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. A missão do Verbo: evangelizar, curar, libertar, anunciar a vinda do Senhor. A divindade de Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Divindade significa natureza divina. Jesus afirma que a honra devida a ele, a idêntica vontade do Pai, por suas 2 legítimas pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, as 3. Elohim, a palavra e o Espírito. A impecabilidade de Cristo. Nenhum professor que se chama os homens ao arrependimento pode evitar algumas referências em suas próprias faltas e imperfeição. Mas em Cristo, quem dentre vós me convence de pecado? João 4:8-4. Quem de vós me convence de pecado? O único que não pecou no planeta Terra, nesta vida, foi Cristo. E ele se ofereceu por nós. Quem dentre vós me convence de pecado? Ele falou. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas. Jesus é o sumo sacerdote. Jesus é o Senhor.
Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Meu irmão, sabe os ateus de hoje? Um dia eles vão ter que dobrar o joelho diante de Deus e confessar com a sua própria língua: Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Senhor. Todo mundo vai confessar, todo mundo, todos os seres humanos, rico, pobre, grande, pequeno, todos eles vão confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Aqui ou lá, se confessar aqui, lá não precisa confessar. Se não confessar aqui, lá vai ter que confessar. Toda língua vai ter que confessar: Jesus é o Senhor. Ou indo para o céu, ou indo para o inferno. Mas vai ter que dizer. Quer ir para o céu, meu filho? Dobra o joelho aí, e aceita Jesus e diga: Ele é o Senhor. Você está salvo. Agora não quer? Não tem problema. Quando você morrer, no juízo final, vai estar lá. Eu vou te lançar no inferno, mas antes confessa aí: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Aparta-te de mim, maldito. Toda língua vai confessar um dia que Jesus é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Agora eu quero falar um assunto muito importante, meu irmão. É os 3 ministérios. Preste bem atenção que você vai aprender coisa nova aqui, Os 3 ministérios de Cristo. No período do Antigo Testamento havia 3 classes de mediadores entre Deus e os homens: profeta, sacerdote e rei. Como perfeito mediador, Cristo reúne em si mesmo os 3 ministérios. Jesus Cristo, o profeta que ilumina as nações. Olha, 3 ministérios de Jesus Cristo. Profeta, ele ilumina as nações. Cristo, sacerdote, se ofereceu por nós e pelas nações. Cristo, rei, reinará sobre as nações. Eita glória! Pessoal, vou repetir isso aqui, No período do Antigo Testamento havia 3 classes de mediadores entre Deus e o seu povo: profeta, sacerdote e rei. Como perfeito mediador, Cristo reúne em si mesmo os 3 ministérios. Jesus Cristo como profeta, olha só, Jesus como profeta ilumina as nações. Cristo como sacerdote se ofereceu na cruz por nós. Cristo como rei reinará no milênio por 1000 anos. Sua tríplice função, as profecias divinas apontam para o Messias como possuído uma tríplice função magistral. Seria um excelente sacerdote, como foi Melquisedeque, Hebreus 7:17. Seria um excelente profeta, como foi Moisés, Deuteronômio 18:18, João 4:19. A mulher olha para Jesus e falou: veja que tu és profeta. Seria um excelente rei, como foi Davi, Ezequiel 34:23, Lucas 1:52. Deixa eu falar aqui um negócio para vocês, pessoal, preste atenção. Deus dá um ministério para cada homem. Ou ele é rei, ou ele é profeta, ou ele é sacerdote. Para nenhum homem na terra, Deus falou: tu vai ser rei, sacerdote, profeta. Pelo menos 2 ministérios. Não tem. Cada um ser humano tem um ministério. Ou ele é rei, ou ele é profeta, ou ele é sacerdote. Não tem um homem com 2, não. Ou ele é um, ou ele é outro. Ou ele é luz, ou ele é água, sol, oxigênio. São coisas diferentes. Entendeu? Então, por exemplo, Moisés foi profeta, mas não foi sacerdote e nem foi rei. Arão foi sacerdote, mas não foi profeta e nem rei.
Davi sim foi rei, mas não foi sacerdote e nem profeta. Salomão foi rei, mas não foi profeta nem sacerdote. Eli era sacerdote, mas não foi profeta nem rei. Samuel sim era profeta, mas não foi rei e nem sacerdote. Ele fazia coisa de sacerdote, mas não era. Nem todo mundo que faz pão é padeiro. Por um pouco de período, Samuel fez alguns ajuda lá de Eli, mas Samuel era profeta. Daniel, não tem o profeta que todo mundo chama profeta Daniel? Ele não foi profeta, ele escreveu um livro, mas ele era rei, ele governou Babilônia. José do Egito, o dom dele era de rei, de governo. Ele governou o Egito. Ah, mas ele revelava. Nem todo mundo que revela é profeta. Por exemplo, de vez em quando Deus fala comigo de madrugada, sabia? Comigo, pastor Josiel. De vez em quando Deus me mostra, me dá visão de madrugada. Nem por isso eu sou profeta, eu sou professor. Então nem todo mundo que tem visão, que revela, é profeta. Ministério profético é um ministério. Ministério de governante é outro ministério. Daniel era governante, José do Egito era governante, é um dom de Deus. Tem gente que critica a política é do diabo. Não, a política é de Deus. Deus criou a água do rio limpo, foi o homem que sujou com esgoto. Então a política é de Deus, mas o homem corrompeu, é igual ao sexo. Deus criou o sexo como prazer extraordinário do casal, mas o diabo criou a depravação. Entendeu, pessoal? Então os 3 ministérios nenhum homem ocupou. Moisés, profeta, mas não foi sacerdote. Arão, o irmão dele, foi sacerdote, mas Moisés não era sacerdote e nem rei. Jeremias, profeta. Você não vê Jeremias lá querendo governar? Não. Você não vê Jeremias querendo entrar dentro do tabernáculo? Não. Teve um rei que entrou no tabernáculo lá para oferecer incenso, Deus matou. Um rei querendo ser sacerdote, Deus matou. Hoje, pessoal, esses 3 ministérios existem. Rei é o político ou empresário. Profeta é aquele que leva a palavra de Deus, cura, libertação. Sacerdote é o meu caso, é a área do ensino. Sacerdote, eu sou um sacerdote de Deus na área do ensino. Aí tem profeta, que é aquele que vai abrir igreja, fazer cura, milagre, cruzada. E tem o rei, que é o governante, que vai governar. Ou empresário. O rei é o empresário ou o político. Tá? Então, o pastor é o sacerdote, o profeta é o que leva a palavra e o rei é o que governa. Por isso que eu sou contra, não é eu contra, pessoal, é a Bíblia. A Bíblia é contra o pastor ser político, porque o ministério dele é sacerdotal. Agora ele quer mudar o ministério. Aí não, pessoal. O pastor que vira político saiu do seu chamado. É um peixe fora d'água. Pode até sobreviver num aquário, mas não no rio, não fora da água. Pastor que quer ser político, está errado, meu irmão. Peixe foi feito para ficar na água. Árvore foi feito para ficar na terra. O homem foi feito para ficar em Deus. O sacerdote ficava no tabernáculo, na igreja lá. O profeta levava a palavra e o rei governava a nação. O único rei na Bíblia que queria ser sacerdote, entrar dentro da igreja, Deus matou, meu irmão. Foi o Urias. É Uzias. O rei Uzias. Depois eu mostro para vocês onde está. Então, meu irmão, meu ministério é o ensino.
Entendeu? Tem 5 dons ministeriais: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O meu é do ensino. O que eu vou querer dirigir igreja? O que eu vou querer abrir igreja? O meu dom é o dom do ensino. Foca no teu dom, desperta o dom que há em ti. Paulo fala, desperta o dom que há em ti. Cada um fica na sua vocação. O trem não pode sair do trilho, senão descarrilha. Agora, teve um homem que pegou os 3 ministérios, pessoal. Jesus foi rei, profeta e sacerdote. Eita, glória a Deus! Quando Jesus foi rei, quando ele nasceu, os magos foram lá, Mateus 2:2. Viemos adorar o rei dos judeus que nasceu. Profeta, João 4:29, a mulher samaritana olha para Jesus e falou, vejo que tu és profeta. Sacerdote, Hebreus 7:17, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus ocupou os 3 ministérios. Profeta, ele pregou a palavra. Sacerdote, ele se entregou na cruz por nós, sacrifício vivo. E como rei, ele vai voltar para governar 1000 anos aqui na terra. Ok? Eu vou repetir. Como profeta, ele pregou a palavra na terra. Como sacerdote, ele se ofereceu na cruz, pois por nós. E como rei, ele voltará para governar a terra. E está governando também a igreja. Coisa linda, né, pessoal? Essa aula está maravilhosa, meu irmão. Maravilhosa. Profeta, rei e sacerdote. Você vai encontrar aqui, ó, as referências, os detalhes. Meu irmão, você tem que ter o livro para ler. Aqui é um resumo, aqui é um extrato desse livro. Entendeu? Cristo é o tema central de Hebreus. Ele é o mais excelente que os anjos, ele é a grande salvação, ele é Cristo, ele é a palavra. Olha aí. Mateus apresenta Cristo como rei. Mateus apresenta Cristo como rei. Marcos apresenta Cristo como servo. Lucas apresenta Cristo como filho do homem. João apresenta Cristo como filho de Deus. Então, Mateus escreveu para os judeus, apresentando Jesus como rei. Marcos escreve para os romanos, apresentando Jesus como servo. Lucas escreve para os gregos, apresentando Jesus como filho do homem. E João escreve para os gentios, apresentando Jesus como filho de Deus. Meu irmão, como os apóstolos morreram? Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Simão, crucificado. Tiago, lançado abaixo. João, morte natural. João foi o único discípulo que morreu de morte natural. Os outros foi drástico. Tiago, decapitado. Judas, não traíra, morreu na Etiópia. Bartolomeu, enforcado. Mateus, transpassado por flecha enquanto orava. Tomé, crucificado. Simão, transpassado. Simão, Judas, suicidou. Pessoal, essa é a lição 3 de Cristologia. Amanhã vai ser a lição 4. Esse livro é 4 videoaula. Tá bom, meus irmãos? Se você quer adquirir esse livro, entre em contato comigo. Se você quer adquirir os 20 livros do básico, contato comigo. Se você quer adquirir o básico, médio, bacharel, entre em contato comigo.
Se você quer adquirir o mestrado, entre em contato comigo, ó, mestrado. E aí eu vou mostrar o diploma e vou mostrar a escola. Mas antes eu gostaria de deixar uma dica para você. Pessoal, eu tenho 12 anos que eu não adoeço. Não entro em farmácia, não entro em hospital. Por quê? Eu como tudo natural. Não como, tomo refrigerante, pastel, coxinha, óleo, açúcar. Não. Eu como muitas frutas, verduras e legumes. Olha, o segredo da minha longevidade, eu como melancia todo dia, água de coco, frutas, verduras e legumes é o meu carro forte. Eu não como coisa industrializada. É o segredo de ter uma saúde de ferro. Entendeu, pessoal? Não adoecer, coma frutas e verduras, legumes. Tire o industrializado do supermercado da sua vida, tá bom? É a dica de ouro que eu dou para você. Tem um ditado que diz: coma uma maçã e fica longe dos médicos, entendeu? Agora eu vou mostrar para vocês a escola, ó, que é o diploma, tá bom, pessoal? Que é o diploma de teologia, ó. Vocês compram o livro e ganham o diploma. Olha aí, pessoal, aqui é meu estúdio, ó, minha mesa, que é os livros, ó. Entendeu? Que é o computador. E agora eu vou mostrar para vocês aqui, como sempre, a escola, para quem não conhece, tá aí, ó. Que é o corredor, que é o banheiro, que é o interfone que os alunos tocam. E aqui é os livros, ó. Aí, pessoal, tanto de livro, ó. Você pede o teu livro, ó, Teologia, Doutrina de Deus, Cristologia, Doutrina de Cristo, Pneumatologia, Doutrina do Espírito Santo, Angelologia, Doutrina dos Anjos, Antropologia, Doutrina do Homem. Tá tudo aí, ó. Entendeu? Isso aqui é para quem quer ser pregador, ó. Homilética, a arte de pregar, entendeu? Hermenêutica, a ciência de interpretar texto. Tudo aqui, ó. Aqui é eu, aqui é meu telefone. Me chama agora. Tira um print e chama aí, ó. Tá bom, pessoal? Shalom Adonai. Se inscreva no canal, não esqueça.